Shalom, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre emuná, sobre alguns conceitos de emuná, conceitos judaicos, sobre níveis de emuná, baseado no livro Jardim da Emuná. São coisas que a gente tem que colocar em prática a cada dia e esses conceitos, apesar de serem simples, não são fáceis. Mas antes de eu falar, já se inscreve no canal, dá o teu like, compartilha com alguém que quem sabe está precisando e não esquece de colocar o teu comentário também. Um dos livros que eu mais gosto e que eu li várias vezes foi o Jardim da Emuná, do Rav Shalom Arush, e ele fala sobre os níveis de emuná. E são 3 níveis que ele fala no livro, e o primeiro nível ele diz assim, que a gente tem que aprender, todo mundo tem emuná. Emuná é fé, é acreditar, é crer. E a gente está falando de acreditar ou crer em Deus, em Hashem. E o primeiro nível é acreditar, é ter emuná, que tudo vem de Deus, tudo vem de Hashem. Tudo, não quase tudo, absolutamente tudo. Puxa, mas você pode pensar, mas até aquelas coisas ruins, na verdade o conceito ruim também não está bem claro. Na verdade a gente aprende que existem as coisas doces e as coisas amargas. E inclusive as coisas amargas, a gente acredita que vem de Deus, de Hashem, que Ele está no controle de tudo e que muitas vezes na nossa vida nós passamos por coisas amargas, nós enfrentamos coisas amargas e é difícil receber essas coisas, mas se a gente acreditar que tudo vem de Hashem, tudo vem de Deus, isso nos dá uma tranquilidade maior, porque é o Criador, Ele está no controle de tudo. Então por que a gente vai ter medo? Apesar de não ser simples, não ser fácil, mas esse é o conceito. Tudo vem de Deus, tudo vem de Hashem. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, mesmo as amargas. O emprego que a gente perde, é uma doença que chega, é uma notícia que desagradável, é um não como resposta, é algo que você queria tanto e não deu certo. É uma viagem que precisou ser adiada. São tantas coisas amargas que é difícil a gente receber. Mas se a gente acreditar que tudo vem de Hashem, isso nos dá um pouco mais de tranquilidade. Tudo vem de Hashem. E o segundo nível de emuná, a partir do momento que a gente começa a acreditar, a gente começa a ter isso em mente, que tudo vem de Hashem, e a gente começa a praticar isso no nosso dia a dia, a gente passa para o segundo nível, para começar a então acreditar que tudo vem de Hashem e que tudo é para o nosso bem. É difícil às vezes. Puxa, aquela coisa amarga, uma coisa boa é fácil a gente receber, é fácil a gente agradecer, é fácil a gente ficar feliz, a gente se acostuma com o bom muito fácil, mas quando vem o amargo, é pro nosso bem, a gente não entende muitas vezes, é difícil, mas a gente precisa colocar em prática, é pro nosso bem, é tudo pro nosso bem, tudo vem de Hashem e tudo é pro nosso bem. Tem uma expressão que eu já ouvi aqui em Israel, Hakol letová, é o ônibus que você perde, é o médico que desmarcou a consulta, é um atraso, algo que você esqueceu em casa e precisou voltar. A gente não sabe as contas do universo que Hashem calculou e por que acontece certas coisas. A gente às vezes não consegue enxergar lá na frente. É que nem aquela história que alguém perdeu o avião e depois, logo em seguida, depois da decolagem, o avião caiu. Nem sempre a gente vê o avião cair, mas se a gente ter em mente que tudo é para o nosso bem, isso também nos traz um pouco mais de tranquilidade. E o último nível de emuná, que é quando a gente
põe em prática esses conceitos, a gente então passa para o terceiro nível e é que a gente começa a perguntar: por que Hashem enviou isso? Qual é o propósito de tudo isso? A gente não vai entender na hora muitas vezes, mas a gente precisa tentar entender qual é o propósito. Se tudo vem de Hashem, tudo é para o nosso bem. E isso, essa coisa amarga veio, por quê? O que Hashem quer me ensinar com isso? O que Deus quer me ensinar com isso? Por que eu preciso passar por isso? Porque no momento que eu entender, com certeza Deus, Ele quer me ensinar algo, Ele quer que eu me aproxime mais dEle de alguma forma, Ele quer que eu ande por um outro caminho que eu não queria muitas vezes, que eu estava um pouco relutante, mas Ele precisa que eu faça algo, então Ele usa outros meios, enfim. E às vezes a gente não entende na hora, mas a gente precisa procurar entender qual é o propósito de Hashem, qual é o propósito de Deus, por que isso está acontecendo na minha vida, por que isso veio nesse momento, o que eu preciso aprender com isso. E eu tenho uma experiência minha que eu passei quando eu tive uma enfermidade muito grave e eu fiz tratamento, inclusive eu precisei passar por uma cirurgia, e isso acabou atrasando a nossa vinda para Israel. Eu fiquei um pouco chateada, com certeza a gente fica, mas a gente tem que botar em prática esses conceitos, e foi o que eu fiz. E foi um pouco mais tranquilo pensar que Hashem tinha mandado aquela enfermidade, que Ele estava no controle, que era para o meu bem e que Ele tinha um propósito. No final, a gente acabou atrasando a nossa vinda para Israel, mas não foi um atraso, a gente chegou na hora certa, a gente passou por outros caminhos, conheceu outras pessoas que hoje a gente pode ajudar, e hoje a gente entende que tudo foi um propósito de Hashem, que outras pessoas precisavam da nossa ajuda, que a gente precisava aprender outras coisas, a gente precisava crescer e chegar aqui no momento certo, na hora certa, onde pessoas iam nos receber, pessoas iam nos ajudar, e hoje a gente já está aqui. Então, quero dizer para você, não é fácil, mas tente colocar em prática esses conceitos. Tudo vem de Hashem, tudo vem de Deus, tudo é para o nosso bem e tudo tem um propósito. Com certeza, aquela pessoa que perdeu aquele avião e que viu logo depois aquele avião cair, ele não ficou mais chateado, ele entendeu que não era para ele ir naquele avião, que se ele tivesse ido, ele teria caído junto com o avião. Então, mesmo que a gente não veja e a gente demore um pouco para ver e entender o porquê das coisas, acredite, tudo vem de Hashem, tudo é nosso bem, tudo é para o nosso bem, tudo tem um propósito. Tá bom? Até a próxima. Não se esqueça de dar o teu like, se inscrever no canal, compartilhar e escrever teu comentário. Tchau!